Turma, vamos agora para o terceiro dia. No terceiro dia, a gente vai fazer o estudo de sujeito e predicado. Vocês já ouviram falar em sujeito e predicado? Sim, com certeza, não é, gente? Então, o sujeito e o predicado, eles são os termos essenciais da oração, certo? Então, vou fazer uma explicação para vocês aqui e vou mandando também a explicação na apostila. O sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Então, o sujeito é aquele ou aquilo de quem eu falo, de quem nós falamos, certo? E o predicado é a informação dada sobre o sujeito, certo? Exemplo, para vocês entenderem melhor. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu estou falando de quem, gente? Eu estou falando dos estudantes. Então, os estudantes, eu posso dizer que é o sujeito da oração, porque sujeito é de quem eu falo. Eu estou falando de quem? Dos estudantes. Então, os estudantes vem ser o sujeito. Agora, o predicado é aquilo que eu declaro sobre o sujeito. O que foi que eu declarei sobre o sujeito? Eu declarei que os estudantes, que no caso sujeito, organizaram a homenagem. Então, organizaram a homenagem vem ser o predicado, certo? Então, sujeito, os estudantes, predicado, organizaram a homenagem. Então, gente, voltando aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. Sujeito, os estudantes. Porque o sujeito é de quem eu estou falando. Estou falando de quem? Dos estudantes. E o predicado é aquilo que eu declaro do sujeito. O que foi que eu declarei do sujeito? Que organizaram a homenagem. Então, sujeito, os estudantes. Predicado, organizaram a homenagem. Vamos agora para o núcleo do sujeito. O sujeito das orações pode ser formado por mais do que uma palavra. Pode ser formado por mais de uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal do sujeito. Olha aí, gente. O que é o núcleo do sujeito? Preste atenção. É a palavra principal do sujeito, certo? É a que tem mais significado. Exemplos. O discurso foi modificado. Sujeito. O discurso. Quem é o núcleo do sujeito aí? Discurso. Você observa que o sujeito é formado por duas palavras, o e discurso. Destas duas, qual é a mais importante, a que dá mais significado? A palavra discurso. Então, entre estas duas palavras que fazem parte do sujeito, o e discurso, a mais importante é discurso. Então, discurso é o núcleo do sujeito. Agora, predicado. O predicado foi modificado. O que foi que eu declarei sobre o sujeito? Eu disse que ele foi modificado. Então, o predicado é aquela declaração, é aquela informação que eu dou a respeito do sujeito, certo? E o sujeito pode ser simples e composto. E tem outros tipos. Gente, vamos estudar agora o sujeito simples. O sujeito simples, ele é formado por um núcleo, ou seja, por uma palavra mais importante, certo?
O empregado da casa vendeu seu carro. Quem é o sujeito aí? O empregado da casa. Quem é a palavra mais importante de quem eu estou falando? Não estou falando do empregado? Então, empregado vem ser o núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante. A folha caiu. Quem é o sujeito aí? A folha. E qual é a palavra mais importante? Folha. Então, folha vem ser o núcleo do sujeito. Então, repetindo, sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. Agora, o sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por 2 ou mais núcleos. Olha aí, enquanto o simples só tem um núcleo, o composto tem 2 ou mais, certo? Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. O sujeito aí, quem é? Ana Maria e Joaquim. Quem são as palavras mais importantes? Ana Maria, Joaquim. Então, nós temos aí 2 núcleos, que é Ana Maria, Joaquim. Você vê aí que são 2 pessoas, não é, gente? Então, são 2 núcleos. Eu, você e nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Então, o sujeito aí é eu, você e nosso cão. Quem são as palavras mais importantes? Eu, você, cão. Eu, você e cão. Certo, gente? Agora, vocês vão para a atividade. Separe o sujeito do predicado, identifique o núcleo e classifique o sujeito em simples ou composto. Destaque uma folha do seu caderno, viu? Aí você entrega ao professor quando ele for na sua casa receber. Então, gente, eu fiz um modelo para lhe ajudar. O diretor entrou na sala de reuniões. Sujeito simples, o diretor. Núcleo do sujeito, diretor. Predicado, entrou na sala de reuniões. E assim você vai fazer, certo, gente? Até da letra A até a letra M. Você copia na folha do caderno, faz do jeito que eu fiz aqui o modelo. Preste bastante atenção ao modelo, viu? Você observa aí que pega o quê? São 3 linhas para responder. Você vai copiando as frases e vai deixando as 3 linhas para responder, tá bom?